A paz do Senhor, meus irmãos! Hoje nós vamos gravar o nosso terceiro vídeo dessa nossa série, O Tribunal de Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre o Tribunal de Cristo que vai acontecer, então, antes do milênio. E nós vamos mostrar que ele não é o mesmo tribunal que ocorre depois do milênio, que é o Tribunal do Trono Branco. Por quê? Porque até agora a gente já veio acrescentando várias coisas bem bacanas, tá? Então nós vimos ali no primeiro vídeo sobre o tribunal de Cristo, sobre a ressurreição dos justos e dos ímpios, como vai haver juízo para galardão, como vai haver juízo para condenação e para lançar no lago de fogo. Vimos isso de uma forma até mais fundamentada, mais aprofundada, então, no segundo vídeo. Porém, hoje, nós vamos dar continuidade, vamos trazer alguns acréscimos e vamos principalmente mostrar que existem dois tribunais, que o Tribunal do Trono Branco não é o mesmo do Tribunal de Cristo, tá? Por quê? Porque às vezes existe essa confusão, né? A gente vai ver que o Tribunal de Cristo vai ter abertura de livros e do livro da vida, e no Tribunal do Trono Branco também tem livros e o livro da vida, tá? Porém, são momentos distintos. Um ocorre antes do milênio, outro depois, tá bom? Então, essa é a ideia do nosso vídeo hoje. Então, a gente vai estar lendo, vamos estar estudando sobre isso, tá bom? Então, irmãos, hoje a gente vai analisar alguns textos para demonstrar exatamente isso que o irmão Tiago Tiso falou, tá? É importante que a gente vá fazer esta diferença entre o tribunal que vai aparecer na vinda de Cristo e o trono branco lá, tá? São momentos diferentes, são semelhantes, mas são momentos distintos, momentos diferentes que muitas vezes a gente faz aí um pouco de confusão, tá? Então a gente vai começar a analisar. Então a primeira coisa que nós temos que ver aqui é justamente o livro do profeta Daniel, que vai mostrar algumas coisas importantes para nós. Então eu convido os irmãos a abrirem Daniel capítulo 7, a partir do verso 8, que vai dizer assim para nós. Então, aqui em Daniel capítulo 7, verso 8, nós vamos ver que vai falar, né, do anticristo que vai se levantar e do chifre pequeno e da besta, que vai dizer assim: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, que nós sabemos quem se trata, diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados, tá? Eis que nesses dias havia como olhos de homem e uma boca que falava com insolência. Então aqui você soma lá com Apocalipse 13, que fala daquela besta que se levanta, que ganha uma boca arrogante, né, que fala contra o Senhor, fala contra o tabernáculo. Ele está aparecendo aqui com outras palavras, mas é o mesmo, tá? E quando a gente olha mais aqui, vai dizer o seguinte, que vai se levantar um tabernáculo, que inclusive a gente falou no outro, um tabernáculo não, um trono, que inclusive a gente falou no outro vídeo, que vai dizer assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias assentou-se e sua veste era branca, tá? Então, se você não viu a parte 2, na parte 2 a gente explica isso, o que está acontecendo aí, tá? Né? Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Então, irmão Tiago diz, esse aqui é o trono branco ou é um outro momento que está acontecendo aqui? O que você tem para me dizer? O trono branco ele parece ser um trono ali onde há um resplendor de glória, enquanto esse aqui ele parece falar ali que saem rios de fogo e chamas e tem rodas de fogo ali. Então nós vamos perceber que as características, embora os dois tronos eles estejam falando do ancião, estejam falando de Deus, mas são momentos diferentes. Então, de fato, você vai ver algumas diferenças aqui, né? Porque quando a gente vai olhar para Apocalipse 11, que vai falar da vinda de Cristo na sétima trombeta, 2 Timóteo diz que Cristo vai julgar vivos e mortos pela manifestação da sua vinda e do seu reino. Mas lá em Apocalipse 20, a gente vai ver que diz que apenas os mortos estão em pé diante do trono. E o texto vai continuar mais dizendo, sobre esse trono aqui de Daniel: um rio de fogo, uma nave saía diante dele, e milhares de milhares o serviam, né? Esses que serviam são os anjos que vão vir na presença. E milhares de milhares estavam diante dele. Então aqui você vê os bodes e as ovelhas. E aí o que vai acontecer? Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quando você vai para Daniel capítulo 12, você vai ver que todo aquele que for achado inscrito no livro,
né, vai ser salvo. E aí vai dizer que muitos vão ressuscitar do pó da terra. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então a gente explicou no vídeo passado que ele não estaria dizendo uns vão ressuscitar para a vida e outros para a vergonha e horror eterno, se de fato houvesse uma divisão lá. Mas foi mostrado que é o quê? Ressurreição de justos e injustos. E daqui a pouco a gente vai explicar o porquê o termo primeira ressurreição, tá? Então, olha que interessante o que vai acontecer com a besta nesse texto aqui. Então, eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito para ser entregue, para ser queimado. O que nós vemos em Apocalipse que acontece com a besta, irmão Tiago Tis? A besta, ela está sendo destruída, lançada no lago de fogo, né? Ela e o falso profeta, por ocasião da vinda de Cristo. Perfeito. Então, quando diz aqui que a besta ela foi queimada e o seu corpo foi desfeito para ser entregue para ser queimado, olha que interessante. Aqui você está vendo a besta sendo lançada no lago de fogo. E é interessante que fala do seu corpo. Por quê? Porque assim como Cristo tem um corpo, a besta também tem. Tá? Então a besta ela tem um corpo que fala de reinos, povos e nações. Então, quando se diz que a besta vai ser lançada no lago de fogo, você tem que entender que não fala necessariamente de um homem, mas fala de um corpo de pessoas. Assim como o corpo de Cristo é feito de pessoas, assim também o corpo da besta. Então, todo aquele que se une à besta passa a ser como se fosse um corpo com ela. Do mesmo modo, todo aquele que se une com Cristo passa a ser um corpo com ele. Então, a herança em Cristo é a vida eterna. Mas a herança da besta, estando na besta, é o quê? É a morte eterna. E olha o que vai acontecer depois que a gente vê que a besta vai ser lançada de fogo. Olha o que Deus vai dizer para nós no verso 12. Quanto aos outros animais, né, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado uma prolongação de vida por um prazo, um tempo. Então, olha que interessante. A gente vai ver que aqui em Daniel vão aparecer 4 animais, que vai ser o leão, o urso, o leopardo e esse quarto animal. Mas esse quarto animal ele vai ser lançado no fogo, enquanto aqueles outros 3 vai ser dado uma prolongação de vida deles por um período, por um tempo. E um tempo significa o que na Bíblia? Um tempo aponta para o milênio. Exatamente. Ou seja, Daniel fala que aquele chifre pequeno vai perseguir a igreja durante tempos e metade de um tempo. E naquele contexto, um tempo se referia a um ano. Mas no contexto profético, um ano vai se referir ao quê? Justamente a 1000 anos, tá? Então aqui você está vendo que quando fala que esse prazo de um tempo que vai ser dado para esses animais é justamente os 1000 anos no qual vai haver este reino aí. Não que o reino de Cristo seja só 1000 anos, mas o período que vai ser chamado de milênio é esse período de 1000 anos. Então, Deus está dando um período aqui para esses animais. Então você percebe que mesmo que depois que a besta vai ser julgada, e de que vai haver esse julgamento desse trono aqui, o que nós vamos perceber? Que Deus ele vai estar dando uma prolongação de vida para esses outros animais. E esses outros animais também são reinos, são povos, são nações. Então, de cara, o que a gente vai perceber lendo esse primeiro texto de Daniel? Que esse texto está mostrando para nós o momento do tribunal sendo estabelecido, por ocasião do trono e outros tronos que estão sendo postos aqui em Daniel também, né? Nós vamos ver que vai haver um juízo e esse juízo ele vai se assentar. Diante desse tribunal vai ter ali os anjos de Deus, mas vai também estar ali muitas nações, muitas pessoas que vão comparecer, milhares e milhares diante do Senhor. Só que olha só como é interessante. Quando a gente vê esse tribunal, nós vamos ver que foi tirado o domínio da besta. E o seu corpo, né, ele vai dizer assim, ó, que o restante dos animais, eles receberam um tempo. Só que esse restante dos animais, irmãos, ele está falando das nações. Se vocês assistiram o primeiro e o segundo vídeo, nós falamos sobre isso. Por quê? Porque nações entram com vida para o milênio. Então, quando o texto diz ali que o restante dos animais foi-lhe dado um tempo, quer dizer que assim, ó, eles vão entrar com vida para o milênio. Esse um tempo ainda. É por isso que, lógico, não é o assunto que a gente vai tratar hoje, mas é por isso que a gente vai ver que lá no final do milênio volta a ter a guerra de Gog e Magog, porque é nações que vão voltar a ser enganadas quando o diabo for solto. Só que essas nações que vão ser enganadas lá no final do milênio são essas que agora receberam um tempo, uma prolongação de vida, que vão entrar com vida para o milênio. Então nós precisamos entender
que não existe como a gente anular o milênio e dizer que existe apenas um tribunal. Pelo contrário, nós vamos ter agora o tribunal de Cristo, né? O tribunal, e lá no final do milênio nós vamos ter o estabelecimento de um outro tribunal, que é o do trono branco. E lá você vai perceber que vai estar sendo julgado apenas os mortos. Tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, continuando aqui em Daniel 7, a gente leu ali mais ou menos do verso 11 até o verso 12, 13. Agora eu quero mostrar uma outra visão no mesmo Daniel 7, onde ele vai trazer mais revelação sobre esse mesmo texto, que vai dizer assim. Então, no verso 25 vai dizer assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, né? A gente sabe que isso aqui está falando da besta, do chifre pequeno, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui está mais que claro que está tratando daquele momento final, onde a igreja vai ser perseguida por 42 meses, ou seja, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. 1260 dias. Peraí, fala de novo, que eu tava me coçando. Não, só queria completar. Ah, tá. Mas olha o que vai acontecer depois desses tempos e metade de um tempo. Olha que tremendo como existe um tribunal que vai se levantar aqui. Mas depois se assentará o tribunal. Percebe? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Tirar o domínio de quem? Da besta. Ou seja, o domínio vai ser tirado da besta. Para quê? Para destruir e o consumir até o fim. Então aqui está falando do quê? Do seu reino, que vai ser destruído, vai ser desfeito e vai ser lançado no fogo. Tá? Então aqui você vê que primeiro ele vai perseguir os santos durante 3 anos e meio, mas depois se assentará o tribunal para tirar o domínio. Lembrando que aqueles outros animais também são domínios. E no verso 27 vai mostrar mais um complemento do que vai acontecer com esses animais. Então Deus ainda lhe dá mais um acréscimo sobre o que vai acontecer com aqueles animais. Depois que se estabelece esse tribunal, o que vai dizer? O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo. Então, olha o que ele está dizendo. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Irmão, se não tivesse pessoas no milênio, quando os santos herdarem o reino, estaria dizendo aqui que eles receberiam o reino, o domínio, e todos os reinos e poderes debaixo do céu lhes obedeceriam? Isso já aconteceu alguma vez? Não aconteceram, porque isso vai acontecer. Então, quando ele diz aqui que o reino e o domínio estão sendo entregues aos santos, é para a gente ver que o reino e o domínio que eram daqueles animais estão sendo entregues para os santos, e agora aqueles domínios vão obedecer quem é os santos. Então a gente volta no verso 12, que diz exatamente assim: olha como o domínio vai ser tirado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Tá vendo que foi tirado o domínio deles lá no verso 27, está sendo entregue para os santos? Todavia, foi-lhe dada uma prolongação de vida, um prazo e um tempo. Por que foi dada uma prolongação de vida? Para que a igreja reinasse sobre eles, e aí vai se cumprir o que diz Apocalipse, né? Aos vencedores darei domínio sobre as nações. Então é por isso que a gente vai ver que a igreja ela vai receber domínio, né, sobre as nações. Essas nações elas vão entrar não mais com autoridade para exercer governo, mas pelo contrário, elas vão entrar como herança para os santos. Então, os santos vão reinar e essas nações vão ser aquelas sobre quem eles vão reinar. Tá? Então esse é o complemento que a gente vê. Essas nações que recebem uma prolongação de vida, um período de tempo para continuar vivendo, elas não vão mais exercer domínio sobre a terra. Pelo contrário, elas vão ser governadas pelos santos que vão ressuscitar e receber elas por herança. Em Isaías e alguns outros textos, a gente vai ver que essas nações vão ser corrigidas por Cristo, por causa do seu julgamento, por causa da sua vinda. Em Isaías capítulo 2, verso 3, vai dizer o seguinte para nós. Olha o que vai acontecer. A gente está falando de julgamento, né? Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. E estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. E é por isso que a gente vê, né, que Jesus, quando vem, ele vem com seu nome escrito na coxa e diz ali, ele é rei de reis. Né? Nós somos aqueles que vamos reinar com Cristo sobre essas nações.
qual é a diferença da igreja para essas nações que vão entrar no milênio? A diferença da igreja é que a igreja, ela vai ser rei e sacerdote. Reis e sacerdotes. E todos os reis, eles precisam reinar sobre alguém. Né? A igreja precisa reinar sobre alguém. E o que nós vimos aqui são os domínios, são aqueles animais que perderam seus domínios. E agora a igreja vai reinar sobre eles. A igreja é herdeira, mas as nações são herança. Tá? A Bíblia vai nos mostrar que essas nações que sobram, elas são heranças do Cordeiro e são herança das nações. Por isso que quando você vê lá em Mateus 25, na parábola dos bodes e das ovelhas, diz que elas vão herdar o reino. E quando se herda um reino, você tem que ter súditos. Num reino tem súditos. Num reino tem pessoas que fazem parte, né, de um reino onde reis reinam. Então olha o que vai dizer no Salmo 2, verso 7 ao verso 9. Prestem bem atenção. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Sabemos que aqui trata de Cristo. Pede-me as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E olha o que vai acontecer. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, a gente poderia aplicar esse texto para a igreja receber aí, né, ser a herança nesse significado aqui de Cristo e estar sendo regido com vara de ferro, com cetro de ferro. O problema é que nós vamos ver que lá em Apocalipse vai dizer o seguinte. Então, vamos ver o que vai ser dito lá em Apocalipse 2, verso 26 e 27. Olha qual é a promessa que vai ser dado sobre a igreja. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Olha que interessante. Então, quem vencer vai receber autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Cristo recebeu as nações como herança, para reger elas com o cetro de ferro e para despedaçar elas como se fossem objetos de barro. E aqui você vê que a igreja também, os vencedores vão receber isso. Isso significa que eles vão receber heranças, nações como heranças, como diz lá, pede-me as nações e eu te darei como herança. Então, o que vai ficar claro nessa parte, nessa entrada do milênio, é que existem nações que vão entrar com vida para o milênio. E como a gente está vendo, né, essas nações são aquelas nações que vão entrar como herança, sobre as quais a igreja vai estar governando junto com Cristo. Tá? Agora, se nós vemos nações entrando com vida para o milênio, significa que precisa existir um milênio. Né? Precisa existir um período de tempo que vem após o juízo. Então, você começa a perceber que com essas informações, nós vamos perceber que não tem como anular um milênio literal, né? Não tem como a gente chegar a uma conclusão de dizer, vamos tirar o milênio fora, vamos encaixar esse texto com aquele. Não, vocês vão perceber que se existem nações que estão recebendo um período, uma prolongação de vida, sobre que elas vão ser herança, que os santos vão governar sobre ela, precisa haver esse período de tempo, tá? E esse tempo é justamente o milênio. Então é sobre isso que a gente está falando agora, que vai haver um milênio literal, e a prova disso é que existem nações entrando com vida, tá? Que ainda vão estar sujeitas à morte e tudo mais, que ainda vão morrer, estas, né, que não participaram de ressurreição, porque elas são heranças sobre quem nós vamos reinar. E o interessante é que olha só o que vai dizer quando o Senhor vai tomar posse dessa herança das nações. Então, no Salmo 82, verso 8, vai dizer assim, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então percebe que aquela promessa que foi dito lá, pede-me as nações, eu te darei por herança, e aqui depois que é o julgamento, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações, essa herança está sendo entregue agora para Cristo, e a gente vê que aqui no contexto também vai aparecer o quê? Olha que interessante, lá no verso 1. Né? Como vai ser esse julgamento? A gente vai ver que aqui está falando de Cristo julgando justamente com a igreja, pois diz, Deus assiste na congregação divina, ou seja, dos deuses, no meio dos deuses estabelece seu julgamento. E aí lá embaixo ele vai dizer quem são essa congregação que fala aqui de deuses, tá?
vai dizer assim, no verso 6, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então veja, Cristo, Deus está se assentando juntamente com esses que são chamados deuses para julgar o mundo. E aí depois vem a expressão, levanta-te, pois a ti compete a herança de todas as nações. Lembrando que aqui o termo deuses, irmãos, ele é utilizado no sentido de juízo, de juiz. Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, lá no contexto da lei, os juízes também eram chamados de Elohim. E Elohim, a palavra está traduzida tanto por deuses quanto por juízes, tá? Mas aí seria um outro assunto mais específico. Então, essa ideia é justamente, né? Essa expressão ela tá ali para dizer que, assim como Cristo vai se assentar para julgar, nós, como santos, agora com o corpo ressurreto, nós vamos reinar com Cristo, nós vamos exercer juízo, porque a Bíblia mostra que alguns vão se assentar com Cristo para julgar as pessoas e as nações. Então essa expressão ela está tratando justamente disso, dos filhos de Deus que vão se assentar para julgar juntamente e para receber as nações como herança. E no Salmo 111, a partir do verso 1, nós vamos ver que agora a herança das nações vai ser entregue não mais para Cristo apenas, mas também para o seu povo. E vai dizer assim, aleluia de todo o coração, rendei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Veja, né? Louvai ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Assembleia quer dizer congregação, igreja, enfim. Grandes obras do Senhor consideradas por todos que nela se comprazem. E em suas obras há glória, majestade e a sua justiça permanece para sempre. E ele vai dizer assim, ele fez memorável as suas maravilhas e benigno misericordioso é o Senhor. E ainda vai dizer mais o que ele vai fazer para o seu povo. Versos 5 e 6 diz o seguinte, dá sustento aos que o temem, lembra-se sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. Então aqui a gente percebe que aquilo que foi entregue para Cristo, essa herança das nações, está sendo entregue para quem? Para a igreja. Então a herança das nações é o quê? É os servos que a igreja vai reinar, é os servos que a igreja vai tomar posse. Mas isso não quer dizer que a igreja vai estar lá dando chicotada, batendo nas pessoas, não é isso. É porque existirão pessoas que ficarão aos cuidados do povo de Deus. Se a gente consegue entender com clareza isso, né, que por ocasião do tribunal de Cristo vai haver juízo ali sobre o povo da besta, né, o povo da besta que vai ser julgado, vai haver juízo sobre os que ressuscitam e nessa ressurreição existe tanto justos como injustos que estão comparecendo diante do tribunal de Cristo para receber segundo as suas obras, quer seja o bem ou o mal que praticou por meio do corpo. Nós vamos ver, se nós entendermos tudo isso, nós vamos perceber agora que existe a entrada para o milênio. E isso vai ficar claro porque existem nações que elas vão entrar com vida. Quando a gente tem esse entendimento, então vai ficar mais claro a gente dar o próximo passo agora nesse estudo. A gente entender textos como, por exemplo, quando Jesus ele está explicando, né, a recompensa que os santos vão herdar. Quando ele fala da parábola dos talentos, quando ele fala da parábola das minas. Né? Até o das minas eu acho interessante porque quando ele fala das minas, ele vai falar de receber cidades por recompensa, governar. Né? Então é isso que a gente vai ler agora para fundamentar um pouquinho da recompensa que os santos receberão por herança no milênio. Então, quando nós lemos em Lucas, capítulo 19, a partir do verso 15, que é uma parábola que trata da vinda de Cristo e da recompensa, vai dizer o seguinte para nós. Quando ele voltou quem? Cristo, né? Cristo volta aqui. Depois de haver tomado posse do reino, veja que ele voltou e tomou posse do reino. Houve uma posse de um reino aqui, e este reino agora, em posse dele, depois que ele toma posse desse reino, ele vai mandar chamar os seus servos, vai dizer assim, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, que é equivalente à parábola dos talentos que nós vimos lá, que houve lá um julgamento daquelas pessoas que não produziram talentos que vão ser lançados lá naquele lugar que haverá choro e ranger de dentes, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina me rendeu 10, né? Aí o Senhor vai responder. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom,
Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então, olha que interessante, a autoridade que ele vai receber, ela está associada com o Apocalipse, lá que nós vimos, que diz que os santos vão ter autoridades sobre nações. E aqui a gente vê que justamente nesse momento, depois que o Senhor tomou posse de um reino, e ele se assenta para prestar conta com o seu servo, e o seu servo que rendeu 10 minas, aquela mina, você vê que ele agora recebeu autoridade sobre 10 nações. Você acha que Cristo estaria utilizando uma expressão aqui, autoridade sobre 10 nações, sem um sentido? Não, era para justamente você ver que na vinda de Cristo, quando nós recebemos o nosso galardão, nós teremos autoridade sim sobre nações. E ainda vai dizer mais o texto. E ele vai dizer para o segundo servo: veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Né? Então aqui você percebe que também este segundo servo recebeu autoridade sobre 5 cidades. É claro que tem mais um terceiro servo aqui que ele não vai produzir nada e ele não vai receber nada e ele vai ser lançado fora, como aquele dos talentos. Mas por causa do tempo a gente não vai ler aqui. Então perceba que o que eles receberam foi autoridade sobre cidades. E cidades fala de pessoas, fala de habitações, fala de povos. Tá? Então sempre a Escritura está mostrando isso para nós, sempre a Escritura está mostrando que povos vão estar aí sob a autoridade do povo de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmão, e mostrar que sim, existe alegoria dessas no passado. A gente não falou sobre isso, mas eu quero falar. Quando você vê, irmão, que houve o dilúvio, né, a gente percebe que no dilúvio, quem entrou na arca foram Cam, Sem e Jafé. Mas quem era justo diante de Deus ali era quem? Era Noé. E a gente vai ver que ele vai ter 3 filhos, Cam, Sem e Jafé. E agora, nesse mundo novo, os filhos de Noé vão se transformar nas nações que existem no mundo. Você percebe nisso? Então, mesmo na arca, depois que o povo entra na arca, que Noé entra na arca, a gente vê que nesse mundo novo, aqueles filhos dele se transformam em nações. No contexto de Ló, por exemplo, que cai fogo na cidade, a gente vai ver que quem era justo era Ló. Mas as filhas deles vão com ele, e essas filhas dele vão gerar deles filhos que vão se transformar em nações. Então veja que sempre há essa parábola de destruição, essa história de destruição, mas sempre nações são geradas depois. Então é exatamente a mesma coisa. Assim como na destruição que houve lá do dilúvio, os filhos de Noé, Cam, Sem e Jafé se transformaram nas nações que hoje estão no mundo, você vai perceber que também na vinda de Cristo pessoas vão sobrar e essas pessoas vão ser descendentes desses homens, né? E aí, assim como sobraram os descendentes de Cam, Sem e Jafé, assim também aqueles animais vão permanecer para que hajam nações sem depois. Então, é interessante a gente perceber que nessa parábola das minas, nós vamos ter ali uma espécie de prestação de contas por ocasião da volta do Senhor. E nessa prestação de contas, a gente vê justamente o que a gente veio falando até agora nos 2 vídeos anteriores. Por exemplo, nós vimos ali os justos sendo julgados e recebendo a recompensa, recebendo cidades, nações para governar, mas nós vemos que também aquele que não produziu nada, ele será lançado aonde haverá choro e ranger de dentes. Então, novamente, a gente sempre tem aquela figura que a gente veio falando nos vídeos anteriores, nos acompanhando. Um tribunal, um juízo para galardoar e recompensar a uns, mas para julgar e condenar a outros. Tá? E isso vai ficar claro até no próximo texto que a gente vai ver, que é o texto da 7ª trombeta. Tá? Porque aí no texto da 7ª trombeta também nós vamos ver começando a aparecer isso, né? Exatamente. Aqui na 7ª trombeta a gente vai ver que os reinos do mundo, ou seja, os domínios do mundo, vão ser entregues para Cristo. E a gente vê que lá em Daniel 7, os reinos de todos os reinos debaixo do céu são entregues para os santos. Uhum. Então diz assim, Apocalipse 11, a partir do verso 15, vai dizer assim para nós. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O que nós vimos naquela parábola? Quando ele foi para tomar posse de um reino, ele voltou e aí prestou contas com seus servos. E aqueles que obedeceram, que fizeram, que multiplicaram as minas, eles receberam cidades. Quando o diabo tentou a Cristo, ele diz assim: se prostrado me adorares, então eu te darei
a glória de todos esses reinos, porque a mim eles foram entregues. Então veja, Cristo não falou que o diabo estava mentindo ali. E de fato os reinos foram entregues para ele. Isso você vai ver em toda a escritura falando. E aí a gente percebe que agora na sétima trombeta os reinos do mundo estão sendo tirados de posse do maligno e estão sendo entregues para Cristo. Só que Cristo vai dividir essa sua possessão com quem? Conosco. Porque ele é o rei e nós somos a rainha. E uma rainha não vai reinar sem o seu marido. Então, ele é o herdeiro e nós com ele somos co-herdeiros. E o texto ainda continua dizendo mais. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, pois assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Veja, aqui diz, assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Isso significa que o Senhor tomou posse de um reino, como está na parábola. E ainda vai dizer mais. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, o tempo da tua ira e o tempo determinado para serem o quê, irmãos? Julgados. Exatamente, os mortos vão ser julgados e para dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, para destruir aqueles que destroem a terra. Então veja, aqui na sétima trombeta, a gente vê que o Senhor passou a reinar, o Senhor recebeu agora, né, o reino, e todos os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, é como se esse mundo ele estivesse em posse do inimigo durante 6.000 anos. E quando Cristo vem recebendo autoridade, ele vai tomar essa posse para si. E a igreja vai receber essa autoridade em si. Para quê? Para poder reinar sobre o mundo. Então, aquela palavra que diz assim, que as pessoas receberão autoridade sobre as nações e todos os domínios da terra lhes obedecerão, se cumpre nestes textos aqui. Então, nós vamos perceber que nesse texto, no toque da sétima trombeta, ele está completamente ligado com a parábola das minas, porque chegou o tempo de galardoar, de dar o galardão, de dar as recompensas. Só que esse texto da sétima trombeta, ele é muito revelador porque ele está cheio de detalhes acontecendo a partir do momento que Cristo assume o seu reino e começa a reinar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, ele diz assim, ó, chegou o tempo de julgar, então nós vamos ver um juízo. Julgar os mortos e de dar a recompensa, os galardões. Quando a gente fala de julgar os mortos, geralmente nós fazemos uma conexão dizendo, ó, tá aí, os santos estão ressuscitando, certo? Só que quando a gente fala de julgar os mortos, ele não está falando apenas da ressurreição dos santos, embora ela esteja aí também. Tá? Ela está falando dos que vão ser trazidos à presença do rei para receber a sua sentença de juízo e serem lançados no lago de fogo também. Até porque quando a gente fala de mortos, tá? Nós precisamos entender que quem é considerado morto diante de Deus, aqueles que não estão em Cristo ou que morreram separado deles. Porque até os que morreram em Cristo, eles não são tidos como mortos. Ou aqueles que morreram numa aliança com Deus, né? Até mesmo antes da aliança que temos hoje por meio de Cristo. Nós vamos ver que Abraão, Isaac e Jacó, Jesus diz, olha, que ele não é Deus de mortos, né? Abraão, Isaac e Jacó são tidos como vivos, mesmo que no corpo eles tenham morrido. Porque há promessa de vida eterna para eles. Então, quando a Bíblia está dizendo ali que chegou o tempo de julgar os mortos, não está falando somente dos santos, né, que vão ressuscitar para receber recompensa, mas está falando também daqueles que estão no mundo dos mortos, mas que serão trazidos diante do rei para ser condenados, serem lançados no lago de fogo. E o interessante é que esse mesmo texto ele vai dizer para nós, e chegou a hora de destruir os que destroem a terra. E aqui a gente vai partir para um próximo ponto, que é o julgamento do mundo. Ou seja, né, porque ali está falando, ó, chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Quando Cristo vem, o que ele vai fazer? Ele vai pelejar com a espada da sua boca. Então a gente vai ler texto sobre isso, né? De pessoas que vão ser mortas por ocasião da vinda de Jesus. E essas pessoas que vão ser mortas pela ocasião da vinda de Jesus, lá em Apocalipse 20 vai dizer que elas são os restantes dos mortos, que eles vão ser julgados depois dos 1000 anos. Então a gente tem que entender que pessoas vão ressuscitar na vinda de Cristo, vão ser julgadas, porém algumas vão ser julgadas depois. A gente vai mostrar que pessoas vão morrer na ocasião da vinda de Cristo, na ocasião, né, do estabelecimento do reino, porém outras vão ressuscitar para ser julgadas sim, tá? Então quando nós vamos para Isaías 66, verso 15, vai dizer o seguinte
para nós assim. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros, né, como um torvelinho, para tomar sua ira em furor, e sua repreensão em chamas de fogo. Porque com o fogo de sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Então veja, aqui está dizendo que o Senhor vai vir em fogo, e ele com a sua espada, né, vai aniquilar, vai destruir muitas pessoas, e são muitos os mortos da parte do Senhor. Então veja que ele está falando da sua espada, né? Que ele vai aniquilar muitos com a sua espada, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Então esse texto da espada que vai aparecer aqui, ele vai aparecer para nós também lá em Apocalipse 19. Então, do verso 17 até o verso 21, nós vamos ter algumas revelações com essa espada do Senhor, que diz assim: Então ouvi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Olha só, né? Um anjo aqui está dizendo: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, e todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Irmão, esse aqui não é o exército da besta. É isso aí. Então a gente está vendo aqui que está tratando de um exército, tá? Está tratando de um exército de algumas pessoas que estão ligadas aqui a comandantes, a poderosos e tudo mais. E no próximo verso ele vai dizer assim: E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Então veja, esses exércitos aqui juntamente com a besta estão assentados nos seus cavalos para pelejarem contra o cordeiro. E aí o cordeiro vai fazer alguma coisa contra essas pessoas que aqui vão estar, né? Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que recebem a marca, e eram os adoradores da besta e da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago enxofre. Então, irmãos, nós temos que entender que quando fala da besta e do falso profeta, não está falando de um homem específico, ainda que você tenha um homem cabeça sobre isso, e não está falando apenas de dois homens, enfim. Mas está falando de pessoas que vão se juntar à besta. Lembra que eu falei que quando você se une com a Cristo, você se torna um com ele? Assim, quando você se une com a besta, também você se torna um com ele. Por isso que em Apocalipse 14 vai dizer que aquele que receber a marca da besta e o seu nome e a sua imagem, vai receber, né, do cálice da ira de Deus, que não vai ser misturado, e vai, né, ser atormentado com fogo e enxofre durante os séculos dos séculos, diante da presença do Cordeiro e de seus anjos. Ele vem acompanhado dos seus anjos. E ali você vê que fala da presença, ou seja, a presença fala da sua vinda. Na sua presença com os seus anjos, essas pessoas vão ser tiradas do lago de fogo. Por quê? Porque elas se fizeram um com a besta. E é interessante que quando a gente olha ali para Apocalipse 17, está dizendo que foi reunido um exército para pelejar contra o Cordeiro. Né? Mas aí Apocalipse 17 vai dizer que o Cordeiro vencerá, e junto com ele todos os seus santos. Então você vê que a besta ela foi atirada aqui no lago de fogo, né? Mas vai falar no verso 21 o seguinte, dessa forma: os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo, e todas as árvores se fartaram com as suas carnes. Então veja, aqui é uma diferença. Você percebe que a besta e o falso profeta foram atirados no lago de fogo. Em compensação, esses que estão aqui, eles foram mortos com a espada que o Senhor virá contra toda a carne, né? E eles, aqui, você vê que eles não foram atirados do lago de fogo. Então, se entende, irmãos, que tem pessoas que na vinda de Cristo vão ser atiradas no lago de fogo, mas haverão pessoas que não serão atiradas. E quando é que essas pessoas serão condenadas ou serão julgadas? Lembra dessa expressão, os restantes dos mortos foram mortos com a espada que saiu da sua boca? Olha onde vai estar o julgamento desses mortos, que vai dizer assim, verso 5 de Apocalipse 20, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição.
Então, quando você vai para Apocalipse 20, diz que os mortos estavam em pé diante do trono branco e eles estavam sendo julgados segundo as suas obras, e todo aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado no lago de fogo. Mas lá você vai ver que apenas os mortos estão sendo julgados, tá? Por quê? Porque algumas pessoas não vão ser atiradas no lago de fogo nesse primeiro momento e vão ser atiradas num segundo momento. Mas olha como também algumas pessoas, algumas entidades aqui vão ser atiradas no lago de fogo, elas vão ser julgadas e vão ser atirados no lago de fogo. Apocalipse 19, verso 1 a verso 3 vai dizer o seguinte para nós, tá? Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou, olha só, irmão, julgou quem? A grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então veja, ela está sendo julgada aqui. E qual vai ser o julgamento dela? Está no verso 3. E aí vai dizer assim: a segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelo século dos séculos. Então o julgamento dela foi: a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque ela vai ser atirada no lago de fogo, tá? Então o falso profeta, né, o anticristo e a Babilônia vão ser lançados no lago de fogo. Por quê? Porque Babilônia vai estar fazendo comércio com a marca da besta. As pessoas vão estar utilizando desse seu comércio para comprar e vender. É interessante que quando a gente para analisar isso, a gente sempre ouve as pessoas dizendo que por ocasião da vinda de Jesus, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Mas é difícil a gente ver essa comparação dizendo que a Babilônia, a meretriz, está sendo lançada também. Então, às vezes, as pessoas não conectam, tá? Mas olha só o que a gente vai perceber, tá? Aquela mesma analogia de quando alguém se une com outro, né? Por meio de um casamento, enfim, né? Quando a gente olha para Babilônia, ela é considerada o quê? A grande prostituta, né? Com quem se corromperam os reis da terra. A grande prostituta, ela tá ligada à besta. Eles se relacionam, tá? Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver que quando um homem se casa com uma mulher ou se relaciona, se liga a uma mulher, ele se torna uma só carne. Quando a gente olha Paulo chamando atenção quanto ao cuidado ao se envolver com prostitutas, né, nesse sentido, ele vai dizer, para que você não se torne uma só carne com ela. Quando a gente vê ali a besta e a prostituta, eles se tornam uma só carne, se tu for ver, pelo fato deles estarem se relacionando. Quando diz que a besta está sendo lançada ali no lago de fogo, a gente vê a meretriz. Poxa, ela é uma só carne com a besta. Ela também vai ser lançada no lago de fogo. Então, não tem como a gente excluir isso. Então, nós vamos ver um texto que vai mostrar essa relação de a fumaça subir pelos séculos dos séculos, que vai estar em Isaías 34, do 1 ao 17. Esse é um texto que muitas pessoas não conhecem, tá? E hoje você vai estar conhecendo um texto muito interessante sobre essa questão do julgamento de Deus. E ele vai estar ligado com essa questão da espada do Senhor, que vai executar juízo contra os restantes dos mortos, lá que vão morrer naquele contexto. Então, vamos olhar aqui no verso 1 como Deus ele vai estar indignado contra as nações. É o momento da ira de Deus. Isaías 34, verso 1 vai dizer o seguinte: chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutais, e ouça a terra, e a sua plenitude, e o mundo, e tudo quanto produz. Porque o que vai dizer aqui? Porque a indignação, né? Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e contra todo o exército delas, e eles a destinou para a destruição, e a entregou para a matança. E os seus mortos serão lançados fora, e os seus cadáveres subirão ao mau cheiro, e do sangue dos seus montes se inundarão. Então veja aqui, pessoas vão morrer aqui. Quando fala-se de derramar sangue, quando fala-se de subir o mau cheiro, significa que elas vão morrer. E aí vai dizer aqui, né? A gente vai ver a ligação com o sexto selo, a ligação com a vinda de Cristo, no verso 4, que vai dizer exatamente assim para nós.
Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então, isso aqui é uma ligação com Mateus 24, a parábola da figueira, é uma ligação com o sexto selo, que o céu está se dissolvendo como um pergaminho, é uma ligação que diz lá que os céus e a terra vão se desfazer, né? A palavra vai durar para sempre, mas os céus e a terra vão passar. E no verso 5 vai mostrar o que nós mostramos lá, né? Que é a espada do Senhor que vai pelejar contra aqueles restantes dos mortos. Verso 5, porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que desce para exercer juízo sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Então aqui, nesse contexto, irmãos, ele está dando uma ênfase em Edom. Ele está irado com todas as nações, mas ele está dando uma ênfase aqui para Edom. Por quê? Porque no contexto literal histórico, Edom vai perseguir Jacó. Mas no contexto profético, Edom é uma representação da descendência da serpente que vai estar quem? Perseguindo os santos. Então, Edom aqui é o povo que Deus está destinando para a destruição. Então, é uma indignação além das outras nações. As outras nações elas vão ser mortas. Mas Edom vai receber um castigo especial, conforme vai dizer o texto. Então, olha contra quem o Senhor vai destinar um castigo especial. Verso 6. A espada do Senhor está cheia de sangue e engrossada da gordura de sangue de cordeiros e de bodes. Não lembra lá o tribunal que nós mostramos? Uhum. A gordura de rins dos carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Borza e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles e os novilhos com os touros. E a sua terra se embriagueará de sangue e o seu pó se tornará fértil com a gordura. Aí vai dizer que o que é este dia? Porque será o dia da vingança do Senhor, o ano da retribuição pela causa de Sião. Aí ele vai mostrar o que vai se transformar Edom. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, e de geração em geração será assolada, para todo sempre ninguém passará por ela. Onde é que aparece essa expressão, a sua fumaça sobe para todo sempre? Quando vai tratar de quem? Da Babilônia, que vai ser atirada, e a sua fumaça vai subir, né, para sempre, e também para os adoradores da besta. Isso aí. Aqueles que aceitaram a imagem e adoraram a besta. Então você está vendo que aqui Edom ele está fazendo uma ligação com justamente o Lago de Fogo. Deus ele está transformando aqui Edom num lugar que vai estar queimando perpetuamente e a fumaça vai subir de geração em geração. E nos próximos 7 versos ele vai mostrar uma coisa muito tremenda. Olha quem vai habitar nessa terra. Olha quem vai ser, né, os seres que vão habitar aqui. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão. O bufo e o corvo habitarão nela. Pelicano, ouriço, o que era na lei, irmão? Não eram animais impuros? Animais impuros. O bufo também era um animal impuro. O corvo também era um animal impuro. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, e os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas, cardos, e nas suas fortalezas uma habitação de chacais e morada de avestruz, animais impuros. Né? Então você está vendo que animais impuros estão habitando aqui. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros, fantasmas ali pousarão. Né? Fantasmas pode ser uma referência para demônios. Uhum. E acharão ali lugar para repouso. Aninhar-se ali a coruja e porá os seus ovos, e os chocará, e na sombra os abrigará, e seus filhotes também ali os abutres se ajuntarão um com o outro. Buscai no livro e lede, nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma outra nem falhará. Então, olha que interessante, ele fala assim, buscai no livro do Senhor. Qual livro? O livro da lei. Porque é no livro da lei que fala das criaturas impuras, que dizia que era para o povo não se misturar, não comer dessas criaturas. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra falhará, porque a boca do Senhor ordenou, né? Ou seja, a palavra do Senhor, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra como um cordel para sempre, possuirão através de geração, habitarão nela. Irmãos, uma terra que vai estar sempre pegando fogo, vai subir a fumaça dia e noite. É uma coisa normal você pensar que vai habitar animais lá? Não, irmãos, porque esses animais aqui são os ímpios que são tipificados
em animais impuros. Deus está mostrando a condenação destes animais aqui que são considerados impuros. Por quê? Porque ele quer mostrar as pessoas que são consideradas como esses animais impuros. Esta vai ser a herança delas. Este aqui é o lago de fogo que está sendo tipificado em Edom. E é interessante que a Babilônia vai ser a habitação de animais impuros, aves impuras e de demônios. Então, em Apocalipse 18, vai dizer o seguinte: olha o que vai acontecer com Babilônia e do que ela vai se tornar habitação. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Lembra do fantasma que nós falamos? Covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. Por quê? Lembra que diz que Deus está indignado com todas as nações? E aqui vai dizer o seguinte, que a gente viu em Isaías 34. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram com a sua luxúria. Então veja, Babilônia vai queimar para sempre, a sua fumaça vai subir de geração para geração, e também a gente vê que lá em Edom vai acontecer a mesma coisa. Babilônia vai ser habitação de aves e animais impuros e demônios, e Edom vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque Babilônia e Edom, nesse contexto, estão ligados. E a habitação dela, a herança dela é nas trevas, no fogo e todas aquelas coisas. Então, irmãos, o que a gente vai perceber é que nesse tribunal de Cristo vai existir o julgamento. E esse julgamento, por mais que às vezes a gente tenta simplificar, nós vamos ver que ele tem ali as suas etapas, as suas particularidades, que a gente vai precisar entender à luz de toda a Bíblia. Vocês viram que nós procuramos percorrer aqui não apenas um ou dois textos isolados, mas pegar uma porção de cada parte das Escrituras para vocês perceberem, tá, a profundidade de como Deus já vem se revelando e revelando o seu plano no decorrer de toda a palavra. Então a gente vai ver justamente isso, tá? Que existe sim esse julgamento, e que nesse julgamento, quando a gente fala que Deus vai reunir as nações diante dele, que os mortos serão trazidos à presença do Senhor, os justos para receber recompensa e galardão, nós vamos ver ali os ímpios para serem condenados. Nós vamos ver que na vinda de Cristo ele também vai exercer juízo sobre os que ainda estão vivos, tá? E que fazem parte do corpo da besta. E quando a gente fala do corpo da besta, a gente também inclui a meretriz, né? A grande prostituta Babilônia, que é com quem a besta se relaciona. Tá? Porque estes, eles vão ser julgados, eles vão ser lançados no lago de fogo. Então os textos que o Israel acabou de ler, sobre Edom, sobre a sua fumaça que sobe para sempre, tudo isso são figuras que mostram o juízo de Deus sobre as nações ímpias e sobre aqueles que adoraram a besta, aqueles que aceitaram a sua marca. Por quê? Porque elas também serão julgadas e lançadas no lago de fogo ainda antes do início do milênio. Então, entendendo isso, eu acho que a gente pode começar a falar então sobre a primeira ressurreição. E as bodas do Cordeiro. Né? E aí a gente vai seguir falando então sobre a primeira ressurreição e as bodas do Cordeiro. Então, irmãos, quando nós olhamos lá, as pessoas vão perguntar para nós assim: mas então vocês estão falando que a ressurreição junto, né? Mas a Bíblia fala da primeira ressurreição. Sim, irmãos, a Bíblia fala de primeira ressurreição. Mas a gente não pode pegar o texto que está lá em Apocalipse 20 falando de primeira ressurreição e esquecer todos os textos que foram passados para nós, né? Todos os textos que estão na Escritura. Porque nós vemos que lá na parábola do joio e do trigo está se falando de uma colheita. E essa colheita, ela fala de ressuscitar, de buscar, de transformar. E você vê que aquele joio e aquele trigo, eles estão crescendo, e esse crescimento representa 2000 anos. Uhum. E é no momento da vinda de Cristo, que é a consumação dos séculos, que esse joio e esse trigo vão ser colhidos. E a gente demonstrou no vídeo de ontem que, por exemplo, pessoas vão se levantar no dia do juízo e vão condenar aquela geração que estava lá, né? Então, o joio, irmãos, ele vai ser colhido junto com o trigo. E a Bíblia diz que é para amarrar o joio e separar o trigo para ir para o celeiro de Deus. Mas o joio ele vai ser lançado, sim, no lago de fogo, na consumação dos séculos.
né? Então, assim como os anjos vêm para tomar a igreja, eles vêm para amarrar o joio. Né? E esse joio vai ser entregue no tribunal diante de Deus e vai ser lançado no lago de fogo. Então, quando você vê a expressão primeira ressurreição aqui, não é no sentido de ser primeira e de vir primeiro, mas é no sentido de que fala ressurreição dos primeiros, ressurreição das primícias, ressurreição dos principais, daqueles que são tidos como Deus como primeiros. Porque Cristo é o primeiro entre aqueles que ressuscitam, e quando nós ressuscitamos com ele, nós nos fazemos parte dessa primícia. Por isso que vai falar da igreja dos primogênitos, a palavra primogênito, primícia, ela está ligada ao termo primeiro, né? Que no hebraico vai estar ligado com o termo bereshit, que é princípio. Então, por que a primeira é a ressurreição? Porque é a ressurreição dos primeiros, aqueles que foram escolhidos por Deus. Tá? Então, não é necessariamente uma ressurreição de ordem, mas é uma ressurreição de princípio, uma ressurreição daqueles que têm prioridade, vamos colocar assim, tá? Então ela pode ser traduzida melhor desta forma. Então é interessante a gente perceber, porque muitas vezes a gente, por dedução, vocês vão ver que esse termo não está na Bíblia, né? Mas por dedução, a gente, por ver a palavra ali que foi traduzida para nós no português como sendo primeira ressurreição, a gente define, né, que vai haver uma primeira ressurreição antes do milênio e uma segunda ressurreição após o milênio. Tá? Então a gente trata com primeira e segunda, né, por dedução, porque essas palavras elas não estão ali na Bíblia, na segunda ressurreição. Só que quando a gente olha para a primeira ressurreição, é justamente como Israel ele está comentando. Primeiro não é no sentido de ordem, tá? Mas está falando das primícias, daqueles que são primícias para Deus. Tá? Nisso a gente vai ver os 144 mil que são primícias. Nós vamos ver a igreja, né, que é tida como primícia do Senhor, que vai ressuscitar como reis e sacerdotes. Então aqueles que são primícias para Deus, eles vão ressuscitar neste momento, antes do milênio. E isso envolve todos os santos de todas as épocas, inclusive aqueles que foram, né, ou serão mortos, decapitados no período da grande tribulação. Esses são as primícias, aqueles que vão participar dessa primeira, não no sentido de ordem, mas por ser as primícias para Deus. Perfeito. Então, para a gente comprovar isso, a gente pode ler em Atos 28, 17, que diz assim: então a gente pode ver aqui no texto, eu vou mostrar os dois textos, que a palavra é exatamente a mesma. Que vai dizer assim: 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Essa palavra principais aqui é a mesma palavra que está sendo utilizada em Apocalipse para dizer a primeira ressurreição. Então dá para a gente dizer aqui que esses principais são os primeiros judeus no sentido deles terem nascido antes? Não, mas sim de que eles tinham uma influência maior. Eles tinham, né, uma autoridade maior. Então é como se a gente dissesse: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na melhor ressurreição, que é a principal. Então é uma ressurreição melhor que vai estar aparecendo lá em Hebreus. Então olha o que vai dizer em Hebreus para nós. Tá? Vai dizer bem assim para nós: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram seu resgate para obterem superior ressurreição. Então, essa superior ressurreição aqui, irmãos, é exatamente o que? A primeira ressurreição. Então, primeiro aqui não é no significado de ressuscitar primeiro, mas é o significado de ter uma ressurreição melhor. Ou seja, é a ressurreição para a vida. É a ressurreição dos justos. Então, você não vai ver na Bíblia a segunda ressurreição. Não existe isso na Bíblia. O que existe é a primeira ressurreição, que é a ressurreição superior. A ressurreição dos primeiros. Então, o que a gente precisa, assim, ó, que fique claro, é que esse termo primeira, ele não está tratando de ordem, como se depois do milênio fosse haver uma segunda ressurreição, e que essa segunda ressurreição ela é tipo uma continuidade ou algo parecido com a primeira, né? Vai haver uma ressurreição depois do milênio? Vai. Mas a gente não chama ela de segunda como se fosse uma continuidade da primeira. Porque a primeira é o quê? Primícias, aqueles que são primícias. Tá? Quem morre no milênio e que vai haver ainda morte, eles também vão ressuscitar. Alguns, né, para serem lançados no lago de fogo, outros sim, para entrar pela eternidade. Tá? Mas nós precisamos ter essa
esse entendimento, tá? Quando fala de primeira ressurreição, fala das primícias, tá? E não de ordem. Então, irmãos, o que acontece? Vamos tentar resumir a história aqui, resumir isso aqui. Nós vamos ter um julgamento na vinda de Cristo. E aqueles que forem participantes da melhor, da principal, da ressurreição superior, esses vão, não, a morte não vai ter autoridade sobre eles. Mas ainda assim a gente tem que ver que quando você faz a ceifa do trigo, o joio vai ser cortado junto. Então eles vão ressuscitar numa ressurreição inferior, não uma segunda ressurreição, mas é uma ressurreição inferior, e essa ressurreição, a segunda morte, tem autoridade. Mas quando nós vamos para o trono branco, irmão, vai falar daquelas pessoas que não ressuscitaram neste momento e que vão ressuscitar lá no trono branco para serem julgadas. E naquele momento nós vamos ver do trono branco também as pessoas que morrerem no milênio, elas vão ser julgadas lá. E lá a gente vai ver que pessoas que não foram achadas no livro da vida, elas vão ser atiradas no lago de fogo. E também a gente vai ver que vai ter o livro das obras, tá? Então, tudo isso que a gente mostrou aqui é para mostrar que existem essas diferenças do trono branco que está em Apocalipse 20 e do trono de Cristo que vai ser manifesto na sua vinda, tá? Quando a gente fala sobre ressurreição, nós temos uma mentalidade, uma ideia de que ressurreição é você voltar a dar vida, a trazer de volta a vida. Só que quando a gente fala de ressurreição, nós precisamos entender que ressurreição é você estar trazendo de volta do mundo dos mortos. Só que Daniel ele vai dizer que alguns eles ressuscitarão para a vida eterna. Então não é todo mundo que volta a ter vida, tá? Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para receber a condenação da morte eterna, tá? Então, a verdade é que essa ressurreição está tratando daqueles que vão ser trazidos de volta para estar diante do trono, do tribunal, tá? Uns vão receber a vida eterna, enquanto outros vão receber a morte, a segunda morte, que é a condenação eterna, o lago de fogo. Eles vão ser lançados ali. Então, o tribunal de Cristo, ele compreende todos esses acontecimentos que a gente veio vendo até agora. Compreende a vinda de Jesus para ressuscitar os santos, compreende a volta de Jesus montado num cavalo branco com a espada para julgar o povo da besta que está se reunindo para pelejar contra ele. Compreende o tribunal de Cristo, aonde ali estarão diante de Cristo as ovelhas e os bodes. As ovelhas, né? Quando a gente fala ovelhas e bodes, a gente pode usar as mais diversas figuras, o trigo e o joio, o trigo sendo recolhido para o celeiro, o joio sendo lançado no lago de fogo, tá? Só que é imediatamente após esse tribunal que a gente entra para o milênio, que a gente entra para as bodas, né? Que a gente vai entrar justamente para as bodas do Cordeiro, tá? Acabou o tribunal de Cristo, então entram aqueles que ressuscitaram, foram primícias, participaram da primeira ressurreição, não no sentido de ordem, mas no sentido de primícias, tá? Junto com as primícias para Cristo que ressuscitaram, que vão ter um corpo glorificado, que entram para o milênio, para as bodas do Cordeiro, entram também as nações. Que nações são essas? Essas nações são aqueles que não morreram nos flagelos, não aceitaram a marca da besta, mas também não eram povo de Deus no sentido de fazer parte da aliança, que ainda estão vivos, mas não se associaram à besta, não perseguiram aos santos, mas também não eram igrejas. Eles entram para o milênio com vida, e esses serão heranças, né? Heranças entregues aos santos, sobre quem os santos exercerão governo, né? Reinarão com Cristo por 1000 anos aqui na terra. E é só no final disso que nós vamos ver, né? Coisas que não cabe falar hoje, né? Mas que vai haver o Satanás sendo solto, né? A guerra de Gog e Magog, e aí sim, quando todos ali vão ser julgados e mortos, vai aparecer o tribunal de Deus, né? O trono branco, no final, onde todos os mortos, e a ideia aqui é os mortos, veja que não fala de vivos, os mortos comparecerão e novamente, assim como no tribunal de Cristo foi aberto o livro da vida e outros livros, lá também vai ser aberto vários livros, né? E o livro da vida. Então, perfeito. Essa basicamente é uma ordem de tudo aquilo que a gente veio tratando nesses 3 vídeos, tá bom? Amém, irmãos. Então a gente vai finalizar por aqui.
São 3 vídeos aí para os irmãos analisarem. Como a gente falou, não quer dizer que tudo que a gente tenha falado está certo, que a gente não possa vir a corrigir alguns pontos, mas é a ideia que tem nos deixado mais, que nos parece mais certo de entender essa questão toda, tá? Então a gente vai finalizar o vídeo por aqui. É bem possível que a gente faça outros vídeos sobre temas nesse sentido, que a gente venha acrescentar mais algumas coisas aí futuramente, tá bom, irmãos? Deus abençoe e se inscrevam aí nos nossos canais. Fiquem na paz de Cristo.